Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para o nosso café. Chega deixando aquele seu like, mãozinha que está aqui embaixo, gente, é muito importante. Comenta, compartilha e se é novo, se inscreve aqui, ó, fanático vascaíno. Bom, vamos falar sobre o mercado da bola. Jair no Vasco, Felipe Coutinho no Vasco. Quem mais está pintando? Manuel Capasso, o que está faltando para fechar? E o Ivan também para assinar tudo isso e muito mais. A gente vai falar aqui no nosso Café Vascaíno, que está só começando para você. De cara, Jair. Ontem falei com o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo do Galo. Está passando férias nos Estados Unidos. Curto e grosso. Rodrigo, tem negociação do Vasco com o Jair? E ele me disse, não tem nenhuma negociação. Viro a página. Não vou mais seguir no assunto. Ah, mas não tem. Até porque eu sei que o Paulo Brax tem ótima relação com o Rodrigo Caetano. Logo, eu posso afirmar para você, torcedor, que jamais o Vasco procuraria o Jair para depois procurar o Atlético Mineiro. Não vejo sentido nisso. Então, mato no peito e digo para você, não tem nenhuma negociação. Outra, Felipe Coutinho. Várias informações estão saindo, tem muito torcedor mandando para mim, Azevedo, o Vasco não pode perder o Felipe Coutinho para o Corinthians, Flamengo então nem pensar. Gente, vou reafirmar a informação que tenho e agora vou trazer nome. Porque conversei ontem com o Cacau Barbosa, que é empresário do Felipe Coutinho, que está internado, se recuperando. Cacau, um beijo para você, cara, boa recuperação, meu amigo de anos, de longa data, quando não era ainda empresário de futebol, trabalhava como supervisor no Fluminense. Cobri clube com ele em 2000, 2001, um cara fantástico, uma figura humana sensacional que já está 100% para continuar fazendo o que mais gosta, que é trabalhar com futebol. Nos falamos lá no Catar, enquanto ele estava lá com o Kia, com o Bertolucci, com os grandes empresários do futebol. E é um cara que me aconselha muito, converso muito com ele sobre o futebol, o mundo dos negócios, para entender como funciona e tal. E falei, demos risada, né? Porque foi de dar risada. O Aston Villa libera o Felipe Coutinho para conversar. Ele falou assim, conversar com quem, Azevedo? Com quem, Fábio? Tá maluco? Oh. Gente, Felipe Coutinho recebe o triplo de qualquer jogador do Brasil, mais bem pago. Não há a menor possibilidade, tem mais 4 anos de contrato. Isso o Cacau já me disse há muito tempo, e eu repito essa visão que ele tem para a carreira, como gestor de carreira do Felipe Coutinho. Felipe, para voltar para o Brasil, se é que um dia ele volta, ele jamais voltaria para jogar no Flamengo, por exemplo, que é o rival do Vasco. Porque o Felipe sabe que lá na sala, onde os jogadores da base assinam o contrato, onde o Ryan está assinando o contrato dele de profissional com o Vasco, ele tem a foto do Felipe Coutinho, ele olha e fala assim, caramba, daqui saiu o Felipe Coutinho, eu também posso sair. É uma referência para esses moleques. Então, para que ele vai estragar essa imagem junto ao torcedor e aos jogadores que da base? Felipe Coutinho está resolvido financeiramente graças ao trabalho dele, com certeza. Então não tem a menor possibilidade. Nesse momento, ele jogou ontem, inclusive, na derrota para o Liverpool, entrou no segundo tempo, não tem a menor, zero chance. Ah, o Felipe está negociando, esquece. Ah, o Kia falou, esquece. Kia falou, mas esquece. Pô, tu tá maluco, Azevedo? Esquece. Ponto. Vira a página. Virou a página, vamos falar sobre quem? Manuel Capasso, zagueiro do Atlético Tucumã, de 26 anos, um jogador que o Vasco está muito em cima, o Vasco quer, ele e o Alex Duarte, do Cerro Porteño. Ah, um ou outro? Não, a ideia é trazer os dois, com o Léo Pelé para fazer uma trinca ou uma dupla, deixar um deles na reserva junto com o Miranda, que também tem sido muito bem avaliado pelo técnico Maurício Barbieri. O Vasco fez uma investida, uma proposta na casa de 2 milhões de dólares, algo em torno de 10 milhões e meio de reais, para trazer esse jogador, que atua nas 3 posições. Se o Vasco montar uma linha com 3 jogadores, ele é destro, mas joga bem nas 3 posições, lado direito, centralizado, se for um caso de um líbero, pelo lado esquerdo, mas se jogar com 3, o lado esquerdo vai ser o Léo Pelé, que é aquela saída por ali, é o escape. Então o Vasco está esperando o Tucumã fazer uma contraproposta, mas o Vasco tem muito interesse, por isso fez essa proposta pelo zagueiro. 2 observações importantes. Ontem no vídeo de meio-dia, eu tinha falado em relação ao Juan Nardoni. Ah, ele é um meia, camisa 10 e tal. Ele pode atuar como? Mas a função dele, número 1, é um médio central. Então é um 8, que pode jogar como um 10, né?
mas ele seria um cara para substituir o Andrei Santos. De novo, o vídeo que eu vi, achei muito mediano, nota 6, 20 anos, não acho que vale a pena pagar 2 ou 3 milhões de dólares por esse jogador. Mas é um jogador que está no radar do Vasco. E uma outra informação que eu dei, aí foi de forma equivocada, porque fiz uma confusão e coloquei no conteúdo também no comentário fixado, mas é importante explicar para você, que vai estar falando muito de jogadores estrangeiros e tal, e aí tem uma cota no Brasil. Estaduais e competições nacionais, você só pode ter 5 jogadores por súmula. Então, se você levar 5 para o jogo e escalar os 5, ou deixar 3 como titular, 2 no banco, 5 ao todo. Eu disse que você podia escalar 5 e deixar 1 ou 2 no banco, quando substituir entre eles. Fiz confusão porque no mercado sul-americano isso é ilimitado, por isso fiz essa confusão. Então, Sul-Americano e Libertadores, a Conmebol não tem esse limite de 5 na súmula. Você pode levar 6, 7, tá? Mas dificilmente os times têm mais do que 5 para evitar isso. Às vezes até tem 6 ou 7, acaba emprestando um deles e tal. O Atlético passou por isso nesse ano, o Inter já passou por isso em anos anteriores, mas há um limite no Brasil por súmula de 5 jogadores. Então essa é a informação. Em relação ao Ivan, torcedor, o mercado está agitado, o Vasco está com recurso, está indo buscar. O Vasco já fez a proposta, se acertou com o Corinthians, 10 milhões de reais pela contratação do Ivan, 25 anos, e agora está só aguardando a finalização desse negócio com o jogador e a troca de documentação com o Corinthians. A tendência, torcedor, é que até sexta-feira o Vasco anuncie 4 reforços. Lucas Piton, Ivan do Corinthians, Luca Orediano, que chega amanhã ao Rio de Janeiro, essa informação até foi o Zé Comé que falou ontem na live, para fazer os exames médicos, e pelo menos um desses zagueiros, o Alex Duarte ou o Manuel Capasso, né, são jogadores. Zanocelo, o Santos tem uma dívida com o Vasco de 6 milhões de reais pela compra do Natan. Era uma dívida que o Boa Vista de Portugal tinha e o Santos matou no peito e assumiu, achando que o Vasco fosse ficar com o Raniel. O Vasco devolveu o Raniel, então o Santos tem que pagar essa dívida ou, negociando o Zanocelo, abate. Mas acho muito pouco provável que o Vasco consiga êxito em relação ao Zanocelo. Mas o Vasco está no mercado para trazer o goleiro, que é o Ivan, zagueiros, Capasso e Alex Duarte, lateral esquerdo, Lucas Piton, lateral direito, Zé Comédios, que tem um lateral, mas não quis dizer, um colombiano, não descobri o nome ainda. Ah, o Borba do Boca, ele é lateral esquerdo. Você falou de lateral direito. Mas colombiano. Um volante pode ser o Zanocelo, pode ser o Hércules do Fortaleza, o Nardoni, que é um segundo volante. Um meia, Franco Fagundes voltou à tona. E 2 atacantes, Orediano e o Valois, Diego Valois, são os nomes que o Vasco tem em pauta, sendo que Orediano, Ivan, Lucas Piton, esses já estão fechados, né? O Ivan está por detalhes e devem ser anunciados nos próximos dias. É isso, galera, pacotão, e mais tarde tem live, o debate vascaíno a partir das 8 da noite. Conto com a sua participação. Grande abraço, um ótimo dia. Meio-dia tem vídeo de novo aqui.